quero ouvir a igreja. Jesus, solta a tua voz. Eu quero rapidamente agradecer ao Senhor. Acho que o irmão Tesouro falou isso ontem, mas eu também vou repetir. É uma grande satisfação da nossa parte voltar em Benguela. Para mim, Benguela é uma cidade profética para mim. Aleluia. Porque a província de Benguela é uma cidade profética para mim. Se vocês não têm noção, eu vou partilhar. Eu nasci na província de Benguela. E me converti também na província de Benguela. Isso faz algum sentido para vocês? Então, voltar para aqui é voltar para a minha terra natal, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, é uma alegria no coração voltar para essa cidade que nos viu crescer na presença de Deus, que nos viu se firmar nos primeiros passos. E deles mais importantes até, porque tudo que nós somos hoje, tudo que alcançamos hoje, é resultado dos fundamentos, das bases que nós recebemos neste lugar. Falar disso me emociona. Aleluia.
Mas vamos lá, Senhor. Eu agradeço a todos os líderes. Eu disse que muitos estão aqui. Aleluia. Mas aonde estamos é que a bênção do Senhor nos alcançará. Amém? Glória a Deus. Bom, nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos, a você que se disponibilizou para estar aqui para buscar a presença de Deus. Quero agradecer bem especial ao grupo Evangelho de Cristo. Nós convidamos vários grupos, mas não apareceram. Não sei se rejeitaram a convite, se calhar não perceberam bem a visão. A próxima vez vamos fazer a questão de partilhar melhor, as pessoas perceberem e se calhar entender exatamente o que é que nós queremos, né? Eu acho que quando as pessoas percebem exatamente o que nós queremos, facilmente vamos abraçar com todo amor, com todo abraço, ou então também não vamos rejeitar completamente. Se calhar vamos ajustar o que não perceberem e a visão que nós temos. Mas vamos fazer isso. A Bíblia diz: escrever bem a visão até para que vocês passando por bem consiga ler. Amém? Então, esse é o nosso desejo, tocar o Senhor para mudar a terra, impactar para esse desejo de construção. Nós estamos no centro já, estruturadamente, nós estamos em 2014, nós já começamos a conhecer do ar, o Senhor tem nos levado, nos levar, e aí vai nos levar a nós estamos. Aleluia. Nós costumamos dizer, estamos aí em lugar, amém? Estamos aí em lugar. Abraão saiu, não sabia para onde estava aí, mas tinha certeza que o Senhor estava com ele, aleluia. Nós temos certeza que Deus está conosco, a presença de Deus é real em nossa vida e estamos a caminhar para algum lugar. Mas enquanto estamos a caminhar, nós estamos a impactar vidas, nós estamos a deixar semente na vida das pessoas, aleluia. Glória a Deus, eu sou irmão Feliz Paulo, para quem não me conhece, sou da Igreja Batista, continuo a ser da Igreja Batista, sou líder do ministério que chamava Disponível, sou casado, como estão a ver, graças a Deus, com a melhor esposa do mundo. Ela não está aqui, mas eu sei que onde ela está intercedendo por mim, amém? E vou pegar a deixa do irmão Tresor. A unção de hoje é a continuidade, minha mesma, é a continuidade da unção de hoje. Então vou pegar a deixa do irmão Tresor para começarmos a entrar na palavra de Deus. Abra comigo João capítulo 6, versículo 11. Eu sinto que tenho pouco tempo por aquilo que Deus me deu no meu espírito para partilhar, mas eu vou correr porque eu também quero orar com os irmãos. Então vamos ler João capítulo 6, versículo 11, apenas. João capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Amém? Amém? E ouvimos Jesus dando graça, partiu o pão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Repita, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Aleluia. Pode tomar tua assento, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Ok, eu preciso pegar a deixa de irmão Tresor. O irmão Tresor ontem partilhou um testemunho com os irmãos e ele disse que a outra parte do testemunho seria eu a contar. Então, eu vou começar com esse testemunho. Vou começar com esse testemunho também para cumprir algo que nos caracteriza no ministério de chamar. Nós geralmente, quando estamos a pregar, além do tema que nós temos para aquele dia, nós temos sempre uma mensagem extra, a princípio, para abençoar a tua vida. Aleluia. Então hoje eu quero começar
essa parte do testemunho, aleluia. Nós programamos a viagem já aqui para Benguela, né, para realizar essa conferência aqui em Benguela, e felizmente as nossas esposas estavam grávidas, né? E para os casados, os devem saber, os têm filho, é complicado nessa fase ter que deixar a esposa e viajar, né? Então era uma preocupação nossa saber que elas estavam próximas da data para ter as crianças, e nós tínhamos uma agenda de conferência para Benguela. Nós estávamos a orar todas as sextas-feiras na minha casa para preparar essa atividade. E dia 28 foi o dia que o médico definiu que a criança tinha que nascer. Só para vocês terem noção, a criança só nasceu no dia 14. Então passou mais tempo. Imaginam esse tempo, a ansiedade de estar a esperar a criança. Mas na última sexta-feira de preparação, antes de nós virmos aqui, antes da sexta-feira passada, de ontem, a questão nós oramos e falamos assim: Senhor, acelera o processo, permita que essa criança nasça antes de nós irmos nos Benguela. E nós oramos assim, e no sábado, quando eu acordei, eu comecei, no sentido a gozar, mas no sentido a profetizar para a minha esposa. Eu disse: olha, você vai nascer de mim. Você não fala isso, você vai nascer de mim. O nosso primeiro filho também nasceu no domingo. Então eu disse: esse também vai nascer no domingo. Eles estão crentes, nascem já domingo para ir na igreja. Aleluia. Eu disse: vai nascer domingo. E ela acordou e disse: não, vai à igreja. Eu disse: olha, nessa casa ninguém vai na igreja hoje. Então eu sei que você vai nascer hoje. Então ninguém vai sair. Vamos ficar mesmo aqui em casa para evitar os constrangimentos. E ela começou a trabalhar, começou a arrumar e tal. E cada volta que passava ao meu lado, eu dizia: já faz esse dor. E ela ficava chateada. Mas depois, quando eram 14 horas, ela começou mesmo a sentir dor, né? E fomos para o hospital. Quando eram por aí 17 horas, nasceu o Jaconiel João Manuel Paulo. Aleluia. Então é um motivo de alegria no nosso coração, né, testemunhar isso. E depois ficou outra preocupação, né? A esposa de irmão Trezor também tinha que nascer. E eu fui visitar o irmão Trezor na terça-feira e ele disse: ué, eu estou aqui a ver bem, eu creio que a criança vai ficar muito complicado. Eu disse: tá bom. Antes de ir, eu disse: vamos orar então, vamos acelerar essa gravidez também. E aí nós oramos, essa criança nasce antes de quinta-feira, era terça-feira. Quando era quarta-feira, madrugada deles, as duas começaram e a nossa irmã de inglês teve a primeira filha do nosso irmão Trezor, que chama-se Zoe. Aleluia. Então, eu quero começar a minha ministração, a minha introdução com esses dois nomes. Diga comigo: Jaconiel. O som ainda não está no ponto, não sei se quer. Jaconiel, diga Jaconiel. Diga Zoe. Ok? Jaconiel significa Deus concede. Aleluia. Jaconiel significa Deus concede. Zoe significa a vida de Deus. Aleluia. Diga comigo: Deus concede a vida de Deus. Aleluia. Eu vim para te dizer nessa manhã, nessa tarde, que nosso Deus é aquele que concede. Nosso Deus é aquele que dá, não como o mundo dá. Aleluia. Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Quero dizer que existe nesse lugar uma paz extraordinária em Cristo Jesus, que o mundo não pode nos dar. Aleluia. Nós recebemos alguma coisa da parte de Deus e o mundo não pode nos dar isso. Jaconiel, Deus dá, Deus concede. Louvado seja o nome do Senhor, porque o maior acontecimento do mundo foi Deus dando alguma coisa. Sabe o que é? Dando o seu filho unigênito. Todo aquele que crê não merece, mas a vida eterna. Aleluia. Eu vim nessa tarde para declarar
um jardineiro na tua vida. Que Deus conceda aquilo que você necessita. Que Deus entregue nas tuas mãos aquilo que você tem orado há anos, aquilo que você tem buscado dias diante do Senhor. E nessa tarde o Senhor possa te conceder, o Senhor possa te dar. A Bíblia está a dizer, Jesus disse, não há maior amor do que este, aleluia, do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos, aleluia. A maior dádiva que nós temos é Deus dando o seu Filho. Que você viva nessa tarde os benefícios da oferta de Deus para o mundo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E ora, a Bíblia está a dizer assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à paz se não passar por mim. Aí vai dizer, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, aleluia. E essa vida chama-se Zoe, a vida de Deus, aleluia. Que nessa tarde você possa mergulhar na vida de Deus, aleluia. Que a vida de Deus possa se encarnar em ti, a vida de Deus possa se conectar ao teu espírito, aleluia. E uma outra maneira da vida de Deus se manifestar em nós, a não ser por intermédio da sua palavra, aleluia. E quando a palavra de Deus desce, a vida de Deus é ativada no nosso espírito, a vida de Deus é ativada na nossa alma, a vida de Deus é ativada no nosso corpo, a vida de Deus é ativada até nos nossos ossos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluia. Impactados para impactar. Nós temos um texto muito conhecido pelos irmãos, que é a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação que Jesus fez dos pães. A Bíblia está a dizer, Jesus segurou os seus discípulos, aleluia, e subiram até ao monte, passando de uma margem para a outra de uma cidade. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, Jesus se encontrou com os seus discípulos, mas a Bíblia diz que a multidão reconheceu Jesus e veio ao encontro de Jesus, aonde Jesus estava, lá no monte e no lugar deserto, porque a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus pelos milagres que fazia, pelas curas dos sinais que eram manifestados na vida dos enfermos que tinham contato com ele, e a multidão foi ter com Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus de longe viu a multidão a se chegar, aleluia. E a Bíblia fala que ele disse assim, Jesus disse assim para Filipe, de onde vamos tirar, ou de onde vamos comprar pão para dar a essa multidão? E a Bíblia fala que Filipe disse o seguinte, 200 dinheiros não serão suficientes para alimentar essa multidão. Digo comigo, 200 dinheiros não serão suficientes. Aleluia. Mas a Bíblia fala que o André que estava do lado disse assim, aleluia, eis aqui um rapaz. Diga comigo, está aqui um rapaz. Aleluia. A Bíblia diz que André disse, está aqui um rapaz que tem, eu faço muita confusão, 2 pães e 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, faço muita confusão, fica aí. Mas a Bíblia diz que tem pão. E a Bíblia fala que Jesus pediu que esse rapaz hoje trouxesse esses pães na mão dele. E a Bíblia declara que Jesus, segurando os pães, deu graças ao Pai, quebrou, deu aos discípulos, e os discípulos deram a multidão. E a Bíblia fala que eles comeram, se saciaram, aleluia, tantos quanto queriam. Digo comigo, tantos quanto queriam. Aleluia. E a Bíblia fala que depois deles estarem saciados, Jesus pediu que recolhessem o que tinha sobrado. E a Bíblia diz que sobrou ainda 12 cestos. Aleluia. E a Bíblia diz que quando os homens que estavam ali viram aquilo, disseram assim, verdadeiramente, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Aleluia. E no versículo mais à frente, a Bíblia diz que Jesus, apercebendo-se que estavam ouvindo para lhe fazer rei, retirou-se novamente e foi no monte e ficou lá a sós. Aleluia. Esse é o texto em que nós nos encontramos. Esse é o texto em que nós queremos tirar algumas lições. Eu quero lhe dizer, dentro desse texto temos 4 personagens principais ou especiais. Primeira personagem, Jesus. Segunda personagem, os discípulos.
Terceira personagem, o menino. Quarta personagem, o povo. Primeira personagem, Jesus. O que me chama a atenção em Jesus? A Bíblia está dizendo que Jesus pergunta a Filipe: de onde vamos comprar pão para dar de alimentar essa multidão? Mas a Bíblia fala que Jesus falou isso para experimentar a Filipe, porque na verdade Jesus já sabia o que havia de fazer. Aleluia! Digo, Jesus já sabia o que havia de fazer. Eu começo aqui, dentro dessas quatro personagens, eu vejo as características das personagens. Em Jesus, o que eu vejo? Jesus sabia o que havia de fazer. Jesus sabia o que havia de fazer. Aleluia. Os discípulos tinham apenas uma ideia. Aleluia. Mas o menino lhe foi apresentado aquele que sabia que ia fazer. Aleluia. Mas a multidão, ou o povo, só sabia que estava ali por causa de Jesus. A multidão só sabia que estava ali por causa de Jesus. Jesus sabia o que havia de fazer. Os discípulos tinham uma ideia. O menino lhe levaram até aquele que sabia que ia fazer. Aleluia. Mas o povo só sabia que estava ali por causa de Jesus. O povo estava ali por causa de Jesus. Eu vou pegar nisso. O povo sabia que estava ali por Jesus. A Bíblia diz que aquele lugar era um lugar deserto. Aleluia. Mas mesmo assim o povo seguiu Jesus lá, porque sabiam, mesmo sendo um lugar deserto, Jesus está lá. Não importa se o lugar é deserto, se Jesus está lá, eu vou lá. Aleluia. E a multidão foi aonde Jesus estava. A multidão só sabia que estavam ali por causa de Jesus. Outra coisa, a Bíblia declara que a noite ia chegando. Aleluia. Mas mesmo assim o povo não se retirava. Mesmo assim o povo continuava naquele lugar. Por quê? Porque o povo sabia que estava ali só por causa de Jesus. Sabia que estava ali só por causa de Jesus. Três coisas que eu vejo que podiam desmotivar o povo. Aleluia. Primeiro, o lugar era deserto. Segundo, eles já tinham fome. Terceiro, a noite já estava a chegar. Mas mesmo com esses três motivos, para eles desistirem de estar naquele lugar, não desistiram. Continuaram ali. Por quê? Porque Jesus estava ali. Deixa eu dizer uma coisa. Você só vai viver o impacto de Deus na sua vida quando você aprender a descobrir os lugares onde Jesus está. Os lugares onde a verdadeira palavra está. O lugar onde o reino de Deus é pregado na verdade. Aleluia. O lugar onde Deus é adorado em espírito e em verdade. Nunca vai viver o impacto de Deus se você não descobrir o lugar onde Jesus está. E deixa eu dizer uma coisa. Aquele que descobre o lugar de Jesus onde está, descobre o lugar onde Jesus está, ele nunca sai de lá. Não importa se o lugar é deserto. Não importa se há fome. Não importa se a noite está aqui. Ele continua lá. Porque ele sabe, Jesus está ali. Jesus está ali. Quero dizer uma coisa. Não desista dos lugares onde Jesus está. Deixa eu te dizer, está se criando muitos lugares onde Jesus não está. Está se criando muitos templos onde Jesus não está. Tenha cuidado, permaneça aonde Jesus está. Permaneça aonde a palavra verdadeira é pregada. Aleluia! Será que você pode aplaudir o seu nome? Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que os discípulos distribuíram os pães. E o povo tirou, se saciou. A Bíblia diz que tiraram tantos quanto queriam. Quando há um impacto de Deus, você não tira, você não recebe só o que você necessita. Você recebe também o que você quer. Tiraram tantos quanto eles só precisavam pão para ficar saciado, matar a fome. Mas a Bíblia diz que eles tiraram tantos quanto queriam. Não só para matar a fome, mas também aquilo que eles queriam. Eu quero te dizer que nessa data você vai viver o impacto, não só para receber o que você necessita, mas também o que você quer. Eu não sei o que você necessita, mas eu quero te dizer que se você se deleitar no Senhor, nessa tarde, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Aonde há um impacto, nós não recebemos só o que necessitamos, recebemos também o que queremos. O que você quer? Aleluia! O que você quer? Uma vida de santidade.
verdade? O que você quer? Uma vida de poder? O que você quer? Impactar a tua família? O que você quer? Se levantar como um servo de Deus em Benguela? Isso vai acontecer na tua vida. Aleluia. Deus vai fazer isso na tua vida. Porque aonde o impacto, não recebemos o que necessitamos, mas recebemos também o que nós queremos. Aleluia. E a Bíblia diz que depois deles se saciarem, os discípulos recolheram. Diga ao teu irmão, não recolha enquanto o povo ainda não se saciou. Amém? Não recolha enquanto o povo ainda não se. Não deixa de pregar, não deixa de falar da verdade, enquanto as pessoas ainda não foram impactadas. Aqui o irmão mundano continua a lhe pregar, aleluia. Não recolhe, aleluia, enquanto ele não ser saciado, enquanto ele não for impactado. A Bíblia está dizendo que Jesus encontrou Pedro e outros companheiros a lavarem as redes, aleluia. E Jesus lhe disse assim: segue-me. E a Bíblia diz: deixando as redes, o seguiram. Eu quero dizer, mesmo que você esteja na fase em que estás a lavar já as redes, quero dizer que Deus pode fazer alguma coisa diferente. Aleluia. Deus pode fazer alguma coisa diferente. Pedro já estava a lavar as redes, mas depois Jesus pediu o barco dele emprestado. Depois esse barco emprestado, Pedro fez a maior pesca da sua própria vida. Não lava ainda as tuas redes, por favor. Diga ao teu irmão, não lava ainda as redes, aleluia. Não lava ainda as redes, aleluia. Ainda tem muitos peixes para nós pescarmos. Vamos lançar a rede, vamos continuar a lançar a rede, vamos continuar a impactar. Não recolha enquanto ainda o povo não se saciou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia declara que eles recolheram tudo e não se perdeu nada. Aonde há impacto, no lugar de impacto, não se perde nada. Eu quero dizer que você não vai perder nada na presença de Deus. Aleluia. Aonde há impacto, não se perde nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, diga comigo, ser impactado é fugir, ser feito rei. É fugir, ser feito rei para estar a sós com Deus. Aleluia. Aquele que é impactado, ele foge quando querem lhe fazer rei. A Bíblia diz que o povo, depois de ver aquele milagre, estava aí ao encontro de Jesus para lhe fazer rei. Mas a Bíblia fala que Jesus fugiu e ficou a sós com Deus. Jesus fugiu, Jesus se retirou e ficou a sós com Deus. Quem é impactado não se preocupa com os elogios das pessoas. Aleluia. Quem está impactado não se preocupa se vai passar na TV Zibo, na Rádio Morena ou na TVA. Não. Quem está impactado não precisa dos elogios dos homens, não precisa da exaltação dos homens. Ele já mesmo impactado, não precisa que as pessoas me façam rei. Eu não preciso que as pessoas me façam rei. Eu não preciso que as pessoas me elogiem como o melhor pregador do Luana de Benguela. Eu não preciso disso, aleluia. O que mais me alegra é estar a sós de Deus, é estar na presença de Deus. Jesus fugiu, queria fazer quem fugiu, preferiu estar a sós com Deus. Olha, mais do que os elogios das pessoas, busca estar na presença de Deus. Mais do que os elogios das pessoas, busca estar firme naquilo que Deus plantou no teu coração. Aleluia! Oh, aleluia! E deixa eu te dizer uma coisa, sabe, eu encontrei um segredo. Sabe por que Jesus fugiu quando queria fazer rei? Primeiro motivo é esse que eu expliquei. Segundo motivo é que ele já é rei dos reis. Ele queria me fazer rei, mas ele é rei dos reis. Então se eu já sou rei dos reis, você quer me fazer rei? Não faz sentido. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Que aquilo que o mundo quer te dar não é suficiente para se completar com aquilo que Deus já te deu. Aleluia. Não se corrompa. Você é impactado na presença de Deus. Não se deixa corromper. Não há nada que esse mundo pode te oferecer para roubar aquilo que realmente Deus plantou no teu espírito. Não há nada que pode roubar o valor, irmão, não é verdade? O valor da tua alma, o valor da tua vida. Jesus deu a sua vida por ti, aleluia. Entenda isso, meu irmão. Você está na posição, Jesus está na posição do rei dos reis, então me chamou para lhe fazer rei, negou, aleluia. Eu nego tudo que o mundo pode me dar, porque no lugar onde eu estou melhor. A pessoa que eu estou melhor. O que eu estou a fazer é o melhor. Por isso, vou continuar a fazer o que é melhor. Vou continuar a estar no melhor lugar, aleluia. Onde estão aqueles que querem continuar no melhor lugar? Aplauda o seu nome. Aleluia.
Diga comigo, impactados para impactar. Entenda, só pode impactar aquele que é impactado. Aleluia. Só pode dar aquele que recebe, não é verdade? Tem pessoas que querem dar e nunca receberam, meu irmão. Quero dizer uma coisa, a vida cristã é uma questão também de estrada, meu irmão. Não pensa que as coisas acontecem da noite para o dia. Não. Semeia na presença de Deus. Busca a presença de Deus. Aleluia. Olha, eu quando olho para esse grupo que está aí, eu fico feliz. São pessoas que têm estrada, meus irmãos. Eles estão precisando que têm estrada. Quando nós começamos a seguir os primeiros passos na presença de Deus, esses homens já conheciam, já serviam com excelência, com dedicação. Aleluia. A vida cristã também é uma questão de estrada. Nós estamos a ver pessoas que querem do nada, da noite para o dia, que sou homem de Deus, sou profeta. Aleluia. Já mudou o nome dele, já não é irmão feliz, agora é o profeta. Aleluia. Por favor, não faça assim. Existe uma estrada. Aleluia. Precisamos seguir uma estrada na presença de Deus. Só pode dar aquele que tem. Aleluia. Aquele que nunca lhe foi repartido, nunca vai poder distribuir. A Bíblia diz que Jesus já repartiu o pão para os discípulos. Os discípulos distribuíram a multidão. Aquele que nunca lhe foi repartido, nunca vai distribuir. Tem pessoas que querem distribuir, mas nunca lhe foi repartido, meu irmão. Jesus deu aos discípulos a multidão, impactados para impactar. Os discípulos receberam o pão, e o pão que eles receberam deram a multidão. Aleluia. O que você recebeu de Jesus? Você está dando coisas que você recebeu, não sei de onde. Tem pastores que vão dar feitiços, crentes dele. Aleluia. O que você recebeu de Deus? Aquilo que os discípulos receberam aqui, deram. O que lhes foi repartido aqui, distribuíram. Não distribui qualquer coisa, distribui aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus mandou falar que você fala. Não fala nada além daquilo que Deus mandou falar. Não faça nada além daquilo que Deus mandou fazer. Aleluia. Impactar para impactar é receber para dar. Aleluia. Quero dizer uma coisa, entende? O verdadeiro impacto não começa quando o pão está nas tuas mãos. O verdadeiro impacto começa quando o pão está nas mãos de Jesus. Aleluia. O verdadeiro impacto não começa quando o pão está na tua, mas quando está nas mãos de Jesus. Eu quero te convidar, por favor, dá tudo que vocês têm nas mãos de Jesus. As mãos de Jesus são melhores do que as nossas mãos. Sabias disso? Eu digo, as mãos de Jesus são melhores do que as nossas mãos. As mãos de Jesus são melhores do que as mãos de Moisés. A Bíblia diz que Moisés levantava a mão no monte e o povo lá embaixo vencia. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele ficou cansado, precisou da ajuda de Arão e Ur. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque as mãos de Jesus no monte não ficaram cansadas, permaneceram firmes até que declarar: tudo está consumido. As mãos de Deus são melhores do que as nossas mãos. E as mãos de Deus escrevem uma história de restauração nas nossas vidas. Impactados para impactar. A Bíblia diz que trouxeram uma mulher adúltera para lhe apedrejar. Encontraram Jesus a fazer o quê? A escrever no chão. Jesus parou, disse: quem nunca pecou, seja a primeira pessoa a tirar a pedra. E todos fugiram. Jesus disse para a mulher: vai, eu também não te condeno, nunca peques mais. E a Bíblia diz que ele voltou a escrever no chão. A mão de Deus escreve uma história de restauração nas nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa: naquele lugar tinha dois tipos de altar. Tem dois tipos de altar: altar da condenação e o altar da graça. Altar da condenação são as pedras. O povo de Israel sacrificava no altar de pedras e o povo de Israel andava na lei. Aleluia. Então, quando eles trazem a mulher, vem com pedras na mão, estão a trazer o altar da condenação. Mas viu o que acontece? Que eles fazem o que é bonito. Estão a trazer altar da condenação, altar de pedra, mas Jesus está morando no altar de areia. Os gentios, quando queriam sacrificar alguma coisa, eles tinham uma porção de terra, simboliza a graça. Altar de areia simboliza a graça de Deus. Trouxeram alguém para lhe condenar
nem o altar da condenação, que são as pedras diante do altar da graça. Por isso é que aquela mulher saiu em pé diante do Senhor. Eu quero dizer que o altar da pedra não é maior do que o altar da areia. Eu quero dizer que ainda que os teus inimigos estejam no altar da pedra, Jesus está no altar da areia. E me alegra, ele estava a escrever, falou para a menina, a moça ou a mulher, depois voltou a escrever, para dizer que Deus é capaz de escrever uma história de restauração na nossa vida. Se alguém por algum motivo ele interromper quando ele estava a escrever a tua história, ele vai voltar a escrever alguma coisa. Eu vejo pessoas sendo restauradas nesta tarde, pessoas sendo renovadas nesta tarde, pessoas que buscavam o Senhor com autoridade e ousadia. Deus vai renovar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. As dúvidas são melhor do que as nossas. Não, coloca na mão de Deus, aleluia. Olha, diga comigo, menino. Como menino, diga como menino. Deus vai impactar através daquilo que está nas minhas mãos. Como discípulo, Deus vai impactar através daquele que não está nas minhas mãos. Aleluia. Os discípulos, Jesus lhe disse, dai-me depois de comer. Eles disseram, Deus, vamos tirar tanta comida, tanto pão para alimentar essa mulher. E aí aparece, eis aqui um menino. Aleluia. Jesus usou o pão que estava na mão do menino para fazer com que os discípulos fizessem aquilo que ele queria com aquilo que eles não tinham na mão. Aleluia. Olha, você vai impactar como menino através daquilo que está nas tuas mãos. Mas você vai impactar como discípulo com aquilo que não está nas tuas mãos. Vou te explicar. Como menino, eu quero te fazer entender. Você precisa continuar simples e humilde na presença de Deus. Isso vai te levar a impactar a vida das pessoas. A humildade, a simplicidade vai te levar a tocar pessoas, a se aproximarem diante da presença de Deus. Mas quero te dizer, como discípulo, você vai impactar com aquilo que você não tem nas mãos. Deixa eu te dizer, você não tem poder nenhum, você não tem autoridade nenhuma. Tudo que você tem vem do Senhor Jesus. Tudo que você pode adquirir vem do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia está dizendo Pedro com João. Diga comigo, Pedro com João. A Bíblia diz Pedro com João, que não Pedro de João. Não lembra mais. Pedro com João. E a Bíblia diz que eles subiram até a porta formosa. Chegaram lá e mandaram um coxo. E esse coxo, olhando para eles, esperava receber alguma coisa. A Bíblia fala que Pedro pediu que ele fitasse os olhos para eles. Ele disse assim: ouro e prata não tem. Mas o que eu tenho, aleluia, eu te dou. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Aleluia. Como menino, Pedro entendeu. Ouro e prata não tem. Como discípulo, ele entendeu. Eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho vem do Senhor, que habita em mim. É o seu nome. E por isso eu digo, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aleluia. Como discípulo, você vai impactar com o que você tem. Simplicidade, humildade. Mas como discípulo, você vai impactar com aquilo que você não tem, aquilo que não veio de ti, aquilo que Deus te deu. Aleluia. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro e João, ou Pedro melhor, porque ele falou sozinho. Sabe o que Pedro deu aquele coxo? Pedro deu aquele coxo um nome. Ele lhe deu um nome. Ele disse, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele lhe deu? Nome. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Quer dizer que o nome de Jesus é um nome que nos foi dado para dar. Aleluia. A Bíblia diz que em nenhum outro nome, né? Nenhum outro nome nos foi dado na terra, que por intermédio dele possamos ser salvos. Então Deus nos deu o nome dele, o nome do Filho dele, Jesus. Mas esse nome ele nos deu para nós dar. Então Pedro tem a noção do nome que ele tinha. Por isso usou esse nome para dar. Impactados para impactar, é perceber que você tem um nome, que é o nome de Jesus que está em ti. E esse nome não é para ficar só para ti, é para você dar na vida de outras pessoas. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que são impactadas entendem que estão a andar Pedro com João e não Pedro com João. Pedro disse assim: olha para nós, mas depois diz, o que eu tenho, te dou. Não é verdade? Para olhar, ele pediu para olhar para eles, mas para dar só ele disse, em nome de Jesus, levanta a mão. Sabe o que eu quero dizer? Quando a Bíblia diz, olhe para Pedro diz, olhe para nós, a gente estava querendo dizer, olha, o que eu tenho, João também tem. Aquele que é impactado sabe reconhecer quem também é impactado. Aleluia.
Mas depois ele diz, o que eu tenho, como bradadeira, ele sabia, eu não tenho ouro nem prata, ele também não tem. Por isso ele diz, ouro e prata não temos. Mas, como ele se conhecia, ele disse, o que eu tenho, eu tenho. Você precisa perceber as coisas que nós temos em comum e as coisas que nós não temos em comum. Quando você aprender a descobrir as coisas que temos em comum e as coisas que não temos em comum e as coisas que você pode usar na autoridade de Deus individualmente, você vai ser alguém que impacta a vida de todas as pessoas que te rodeiam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, as mãos de Deus são melhor do que as nossas mãos. Você não vai impactar com aquilo você vai impactar com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. A Bíblia está dizendo que Moisés está no monte. Ele está no monte apacentando as ovelhas do seu sol. E ele vê uma sarça ardente. E ele escuta e vê essa sarça e tenta ir lá. E da sarça ele escuta a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés, não te chegues aqui. Tira as sandálias porque a terra que estás é santa. Aleluia. E a Bíblia mostra que Moisés está tendo uma conversa com Deus. Deus está fazendo um tratamento em Moisés. Mas acontece algo especial. Depois de um ponto, a Bíblia diz que Deus perguntou para Moisés: o que tens na mão? Aleluia. E Moisés disse: uma vara. Deus disse: joga essa vara no chão. Jogou. A vara transformou-se em serpente. Aleluia. Deus disse: segura novamente a vara pela cauda. A serpente pela cauda. Segurou. E a serpente tornou novamente em vara. E Deus disse: com esta vara farás os sinais. E a Bíblia fala que Moisés chegou até o Egito. Com essa vara ele fez muitos sinais. Mas um dos sinais mais especiais é quando ele chega lá, ele lança a vara transforma-se em serpente. Mas a Bíblia fala que o faraó também, os seus servos lá, mágicos, fizeram também a mesma magia. Mas a Bíblia diz que a serpente de Moisés começou a engolir as serpentes de faraó. Aleluia. Mas mais à frente a Bíblia diz que o povo de Israel está diante do mar vermelho. E Moisés olha para o Senhor e clama. Deus diz: não, mas não clama, me diz para o povo para que marche. E eles baixaram, segurou na vara, bateu no mar se abriu e eles passaram para o outro lado. Chegando no deserto, a Bíblia diz que o povo começou a reclamar: temos sede. A Bíblia diz que Moisés segurou na vara, bateu na pedra saiu água. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Você precisa ter alguma coisa na mão, porque aquilo que você tem nas mãos, Deus vai transformar e vai usar para cada necessidade que você estiver. Aleluia. Veja, a vara que era simplesmente para orientar as ovelhas é a vara que se transformou em serpente. A vara que se transformou em serpente é a vara que engoliu outras serpentes. A vara que engoliu outras serpentes é a vara que abriu o mar vermelho. A vara que abriu o mar vermelho é a vara que fez sair água da pedra. Louvado seja o Senhor. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Deus vai usar o que você tem na mão. Aleluia. Você só vai impactar com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você só vai impactar com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Mas deixa eu te dizer, aquilo que você tem nas mãos pode trazer aquilo que você não tem nas mãos. A Bíblia está dizendo que Davi tem que guerrear com Golias. E ele segura na sua alforja e começa a ir em direção a Golias. E a Bíblia diz que ele segura em 5 pedras e coloca na alforja. E continua a ir em direção a Golias. E a Bíblia fala que tirou uma pedra, tirou em Golias. Golias caiu. Correu lá onde Golias tinha caído. Segurou a espada, cortou a cabeça de Golias. Aleluia. E a Bíblia fala que segurou a cabeça de Golias e começou a entrar com a cabeça de Golias na cidade. E as mulheres começaram a cantar: Davi matou os seus 10 milhares, porém Saul matou os seus milhares. E a Bíblia fala que Saul ficou enciumado e diz: daquele dia procurava uma ocasião para matar Davi. Mas a Bíblia fala que diz: daquele dia também Davi avisou. A Bíblia diz que se conduzia com prudência em todo lugar aonde ia. E a Bíblia nos mostra que no final das contas Davi se tornou rei de Israel. E quando nós olhamos a vida de Davi como rei de Israel, nós entendemos que Davi foi o maior rei de Israel já teve. Sabe o que eu quero dizer? O que você tem na mão pode trazer aquilo que você não tem na mão. Davi só tinha uma alforja, depois conseguiu pedra. Com a pedra deixou cair Golias. Depois de deixar cair Golias, conseguiu uma espada. Cortou a cabeça de Golias com a espada. E com a cabeça entrou na cidade, conquistou a simpatia das mulheres. As mulheres começaram a dizer: Davi matou os seus 10 milhares, porém Saul os seus milhares. Oh, aleluia! Com a simpatia das mulheres, sabe o que ele também conseguiu? O ciúme de Saul. Aleluia! Eu quero dizer, quando você começar a impactar, você não
sinais de Jessé. E deixa eu te dizer uma coisa, Jessé é pai de Davi, aleluia. Se ele é a raiz de Jessé, quer dizer que ele é